Deus disse isso a Abraão. Abraão, olha de onde você está, onde você se encontra hoje. Hoje estou na Itália, estou aqui no sábado, é uma manhã de domingo. O que você vê? Ele disse, tudo o que você vê, eu te darei. Minha pergunta para você hoje é esta, mas o que você vê? Empower 2025, o ano do treinamento e do fortalecimento espiritual. Já recebemos muita palavra de Deus, não é? Isso já é muito alimento. Mas quero trazer um tema muito interessante que envolve todos nós e que certamente envolve o futuro da nossa igreja, o futuro de cada um de nós. Vocês estão prontos? Ótimo. Faça assim para alguém que está perto de você e diga, agora vai, coloque o cinto de segurança, abra o coração, que ouvimos a palavra de Deus e a palavra de Deus é viva, eficaz, é como uma espada que divide a alma do espírito, então Deus vai falar conosco. Então, o título da minha pregação de hoje é Reforma em Ação, reescrevendo a história da nossa fé. Quem se sente um reformador? Quem pensa, sim, eu posso mudar as coisas? Vamos ver quantos, não se pode mentir. Quem diz, sim, eu posso mudar as coisas? Amém? Alguns. Espero que ao final desta pregação todos estejam envolvidos, porque a reforma é algo que Deus nos dá em cada geração, digam, em cada geração. Porque às vezes nós saímos dos trilhos, quem sabe quem foi criado em uma família bonita que teve bons princípios. Eu sei que nem todos, mas quem teve bons princípios? Ok, quem durante a vida saiu desse trilho? Vamos confessar nossos pecados? Quem ouviu coisas boas em casa e depois, na adolescência ou até depois, fez tudo ao contrário do que lhe foi ensinado? Ok, então vejam, isso acontece na vida natural, isso acontece na vida da igreja, isso acontece em um governo. Às vezes precisamos olhar como as coisas começam para realmente entender onde está o coração, onde está o coração, a essência de todas as coisas. Para mim, a reforma não é nada além de trazer de volta a reforma no que diz respeito às coisas de Deus, para trazer as coisas de volta como Deus as sonhou e não como são hoje. Amém. Então, eu vou falar sobre a diferença entre uma reforma e um avivamento. E por que muitas vezes oramos pelo avivamento? Senhor, queremos o avivamento, queremos o avivamento. Sim, o avivamento traz reforma, a reforma traz avivamento. Eles estão extremamente conectados. Digam comigo, o que é a reforma? Traz despertar e despertar? Traz reformas. Agora queremos ver alguns momentos na Bíblia em que Deus falou ao povo dizendo que eles haviam se desviado um pouco do que ele havia predeterminado para eles. Jeremias 8:8-9 diz isto. Como podeis dizer, somos sábios e temos a lei do Senhor? Eis que, na verdade, ela foi transformada em mentira pelos escribas. Os sábios foram silenciados. A inteligência deles ficou assustada, eis que repetiram aquilo que não conhecem. Eu não sei se vocês sabem, mas geralmente falamos de reformadores, falamos dos reformadores um pouco a partir de Lutero, ou então daqueles que precederam a reforma protestante, ou seja, né, algumas pessoas que viam que a essência da igreja, que era levar Jesus às pessoas, a fé, a cura, as pessoas que se convertem, pessoas que de prisioneiros se tornam santos, quem roubava não rouba mais, quem fazia não faz mais. Nós vimos um movimento de Deus se transformar em um monumento. Então, a igreja que nasce como movimento, digam comigo, a igreja é um movimento. Ela se tornou um monumento. E como sabemos disso? Porque estamos em uma nação cheia de monumentos vazios, onde você entra e pensa que vai encontrar fé, mas não encontra. Quem já fez um passeio para visitar as belezas da Itália diz, que lindo, mas você está sozinho. Só você e talvez mais alguém, às vezes algum velhinho. Se tiver sorte, encontra a velhinha fiel. Quem já fez um passeio assim? Quem percebeu que na Itália, na Europa, em vez de vivermos no movimento sobrenatural de Deus, estamos vivendo em um monumento e que transformaram o movimento em monumento? Vocês perceberam? Perfeito. No Antigo Testamento, nós sempre falamos de reformadores, justamente depois de Jesus, depois da formação da igreja, mas no Antigo Testamento também houve reformadores. E dois dos maiores reformadores da história do Antigo Testamento são
O profeta Jeremias, através do seu ministério profético, e o rei Davi foram, se tivéssemos que comparar como se houvesse a reforma protestante nos tempos do Antigo Testamento, as pessoas que mais trouxeram reformas nos ritos, na cultura, na política, foi o rei Davi. De fato, se você for a Jerusalém, verá que há a estrela de Davi em todo lugar, tudo fala de Davi. Por quê? Porque Davi mudou. Ele completou completamente a maneira de ver Deus, a maneira de adorar, e agora nós veremos algumas passagens. Neste trecho que estamos lendo o profeta Jeremias, que não era um líder político, mas que influenciou os líderes políticos. Não sei se vocês sabem, mas no Antigo Testamento Deus levantava profetas para profetizar, ajudar os reis de Israel a governar. Então os profetas do Antigo Testamento tinham um papel de conselheiro político. Sim, sim. E Deus falava com eles e fazia com que vissem aquilo que até mesmo os reis não viam, ouviam e fingiam não ver. Vocês sabem que na política, as pessoas às vezes veem e fingem que não veem. Quem sabe disso? Sabemos todos, somos treinados. Nós na Itália somos muito treinados. Temos a pele dura. Então Deus levanta Jeremias e ele começa, porém, a falar não só de reformas do ponto de vista político, porque ele profetizou sobre os reis, dizendo aos reis de Israel: vocês abandonaram o Senhor, é Deus quem colocou vocês aí. E se vocês abandonam a fé e começam a governar como os reis antes de vocês, como o rei Nabucodonosor, como os reis que não conhecem a Deus, então qual é a diferença? Porque era Deus quem queria governar através deles. E o profeta Jeremias aqui está falando dos sábios, porque na época havia a corte dos sábios, havia também os escribas, aqueles que escreviam a lei. E ele está repreendendo-os e diz assim: nós dizemos, como vocês podem dizer, nós somos sábios, temos a lei do Senhor, nós somos crentes, nós conhecemos Deus. E diz, na verdade, ela foi transformada em mentira pelos escribas. Os escribas que escreviam a lei, em vez de escrevê-la corretamente, a modificavam. Diga como é, eles a modificavam. E diz, esses que deveriam ser guardiões da lei, estavam modificando a lei e adaptando-a à própria vida. Quem já viu alguém adaptar o evangelho à própria vida? Alguém está lá vivendo junto? A Bíblia não fala de convivência e diz, mas Jesus disse que o importante é o amor. Você está tentando transformar a vida na sua vida. A diferença é que a Bíblia transforma a sua vida, não é você que transforma a Bíblia. Amém. E é isso que Deus estabeleceu, que a palavra de Deus transformasse o meu modo de viver, não que eu transformasse o modo da Bíblia. E o que estava acontecendo é que eles estavam um pouco falsificando a palavra de Deus. Quem leu o livro do profeta Jeremias sabe que alguns reis chamavam profetas e o profeta dizia, Deus não está feliz. Ele então dizia, vou chamar outro profeta. Então chegava outro profeta dizendo, olha que está vindo o rei do norte que vai destruir vocês. Vocês precisam se converter. E ele dizia, vou chamar outro profeta. E ele chamava um profeta que dizia, vai dar tudo certo. Esse sim é o meu profeta. E os mantinham ali. Quantas pessoas hoje tentam ouvir? E o apóstolo Paulo disse claramente a Timóteo, ele disse, no fim dos tempos procurarão mestres que digam o que querem ouvir, que digam, está tudo bem, faça como quiser, não importa, viva com 100 pessoas, traia, viva na pornografia, faça o que quiser, Jesus te ama. E as pessoas ficam felizes porque dizem, que bom, estou bem. Mas a palavra de Deus é sempre confronto. Digam comigo, a palavra de Deus é confronto. Deus sempre colocará pessoas incômodas em nossa vida quando as coisas não vão bem. Não colocará pessoas confortáveis, porque Deus quer a nossa mudança, porque Ele sabe que no pecado não viveremos bem, mas em sua presença viveremos bem. Amém. E então Jeremias começa a dizer, vocês precisam mudar. Também em Ezequiel encontraremos outras passagens, muitas passagens do Antigo Testamento, mas eu selecionei algumas. Ezequiel 36, do versículo 26 ao 27. Então Deus faz uma promessa e diz, se vocês mudarem, ou seja, se vocês desse estado em que vivem distantes, se afastando, se desviando daquilo que eu ensinei a vocês para viver, se vocês voltarem para mim, tudo muda. Se vocês voltarem à origem, tudo muda. Se vocês voltarem ao primeiro amor, tudo muda, dirá lá em Apocalipse. Se vocês voltarem ao plano que tenho para vocês, tudo muda.
E Ezequiel profetiza dizendo assim: eu lhes darei um coração novo e colocarei dentro de vocês um espírito novo. Eu tirarei do seu corpo o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Colocarei dentro de vocês o meu espírito e farei com que sigam as minhas leis e observem e pratiquem as minhas prescrições. Deus está dizendo: se você se aproximar mais de mim, se você mudar de direção, se voltar ao início, então as coisas também mudam para você. Quem já percebeu que quando está longe de Deus o coração se endurece? O que é um coração duro? É um coração onde as pessoas falam de Deus para você e você não sente nada. Ouve o louvor e fica ali dizendo: essa música é bonita. Você lê a Bíblia e diz: já li sim, já entendi isso, eu sou. Quando nada entra, quando não entram os conselhos dos amigos, quando não entram os conselhos dos sábios, quando nada te toca, quando você lê um livro e não sente nada, ouve uma música e não sente nada, não é que a fé seja sentir emoções, mas quando temos um coração de carne, somos sensíveis à palavra de Deus, ao conselho. Se você erra, você fica triste. Quando você tem um coração duro, você pode errar, pode viver como quiser, nada te toca. Aliás, vive criticando os outros. Todos os outros erraram e só você é santo. Quem já conheceu alguém assim? Talvez você seja assim e nem saiba, então nós te conhecemos. Então vamos dar uma olhada rápida na diferença entre uma reforma e um avivamento. Então, reforma, mudança sistemática. Estou falando de uma reforma religiosa, porque existe reforma na política, reforma no governo. Estou falando de uma reforma religiosa. Mudança sistemática, digam comigo, sistemática. Quer dizer, em toda reforma precisamos ser organizados. Digam comigo, organizados. Ok. Mudança sistemática e organizada dentro de uma tradição religiosa ou de uma igreja, que visa corrigir práticas, doutrinas, estruturas percebidas como erradas e corrompidas. Portanto, a reforma é: se vemos coisas erradas, precisamos nos organizar, planejar para mudar essas coisas e trazê-las de volta à origem. Qual é o objetivo? As reformas tendem a buscar restaurar, melhorar a pureza, a integridade da fé de uma comunidade religiosa, enfrentando problemas específicos como doutrina, ética, liturgia e a governança eclesiástica. Quando nós vimos as reformas, veremos daqui a pouco o que fez Jeremias, o que fez Davi, o que fizeram os reformadores, o que fez Jesus. Colocaram as coisas de volta como Deus havia estabelecido. E quando fizeram isso, as pessoas foram mais atraídas para a fé, foi uma visitação da parte de Deus. Portanto, encontraremos na história, algumas vezes Deus que chama uma geração para reformar as coisas, ou seja, trazer de volta como eram, e outras vezes um movimento de Deus, um sopro do Espírito Santo que desperta as pessoas na fé, e quando estão despertas, elas promovem mudanças. Por isso as reformas trazem avivamentos e os avivamentos trazem reformas. Andam sempre de mãos dadas, onde está o Espírito de Deus, a mudança. Vou te dar um exemplo prático. Você está longe de Deus e seu coração está endurecido. De repente o Espírito Santo te toca. Você volta para Deus, você se converte. O que você fará? Você colocará toda a sua vida em ordem. Antes, a pessoa vivia de um jeito todo desordenado, ia para a cama com todo mundo. Não precisa que sejamos nós a te dizer isso. Se você tem o Espírito Santo, começa a dizer: preciso viver direito, preciso cortar isso da minha vida, isso não está certo. Não somos nós que dizemos eu sei, é o Espírito Santo. Às vezes você ia lá, usava mini saias, se olha no espelho e depois de ter saído a vida toda assim diz: não posso mais me vestir assim. Quem te disse isso? O Espírito de Deus que está dentro de você. Porque o avivamento espiritual traz uma reforma na sua vida. Outras vezes Deus vai chamar pessoas que já são espirituais para trazer reformas, porque Ele está preparando um sopro divino tão grande que precisamos estar prontos para suportar todo o peso da glória de Deus. Amém? Então, assim como as reformas trazem avivamento, os avivamentos trazem reformas. Vejamos o que é um avivamento. Um avivamento espiritual é um período de intensificada atividade espiritual que pode resultar no fortalecimento da fé, em novas conversões, no renovamento da vida espiritual do indivíduo e das comunidades. Qual é o objetivo? O objetivo dos avivamentos espirituais é que eles se concentram no íntimo, na emoção, na experiência. Individual e coletiva? Disse que é individual e coletiva.
Porque Deus pode, às vezes, despertar uma única pessoa, como fez com Wesley e sua família. Ele despertou alguns jovens e depois esses jovens incendiaram toda a Inglaterra com fé. Ou Deus pode fazer, como no avivamento americano, que não houve apenas uma pessoa, embora tenham existido pessoas específicas, personagens que colaboraram, mas foi um chamado enorme à fé. Todos foram chamados, havia um chamado sobrenatural de fé, onde as pessoas então mudavam. E isso transformou a história dos Estados Unidos para quem conhece a história. Amém. Portanto, os maiores do Antigo Testamento que trouxeram mais reformas foram Jeremias e Davi. Digam comigo, Jeremias e Davi. E mesmo que Jeremias não tivesse um cargo político, Davi tinha um cargo político e espiritual. Jeremias aconselhava a política e promovia mudanças espirituais. Vamos ver algumas mudanças que Jeremias fez. Por exemplo, a primeira mudança de Jeremias foi: voltem para Deus. Digam comigo, Jeremias, ele pregou ao povo para que se arrependesse de seus pecados e voltasse para Deus. Por quê? Porque mesmo estando ali dentro de uma cidade cristã, pois Jerusalém era a cidade deles, você pode estar em um lugar chamado de fé e estar completamente distante de Deus. Quem sabe disso? Aí talvez você abre um jornal, um Instagram e diz: não. Aquele lá que pregava, aquele lá que falava de Deus, eu o conhecia, olha o que ele fez. Porque até mesmo dentro das igrejas há pessoas, dentro do povo de Deus, que dizem amar a Deus, mas não amam a Deus. E nós não devemos nos assustar com isso. Amém? Porque sempre haverá sempre alguém que está em Deus e sempre gente que finge é ruim. Mas tem gente que finge, quem sabe? Quer dizer, tem gente que vem à igreja só porque encontrou amigos e disse: uma vez nós encontramos um rapaz, ele era de outra igreja. Eu disse para ele: mas por que você vem sempre aqui se eu sei que você é de outra igreja? Resposta: na minha, as meninas são feias. Um elogio porque temos meninas bonitas. Eu disse: então você vem aqui porque as meninas são bonitas? Quer dizer, estão vendo? Não havia um motivo espiritual para ele vir à igreja. Ele vinha na Youth Night, ele vinha porque queria paquerar. Simples assim, né? Então tem gente que vem porque diz: fiquei sabendo que tem o banco de alimentos. Alguém diz: preciso de comida, vou lá. Não é um problema vir por necessidade. O problema é permanecer por necessidade. Porque na Bíblia você vai encontrar um monte de gente que vai por necessidade. Tipo o filho pródigo. Ele voltou para a casa do pai porque amava o pai. Obrigado. Ele voltou dizendo: estou com saudade do meu pai, quero abraçá-lo. Não, ele disse: estou morrendo de fome. Na casa do meu pai tem comida, eu vou lá, peço perdão e ele me dá comida. Ele não pediu perdão dizendo: peço perdão porque estou arrependido. Ele se arrependeu de ter ido embora porque lá tinha comida, não por amor ao pai. Sim ou não? Ele voltou completamente por interesse, mas o pai lhe disse: você só tem interesse e volta para casa. O pai o esperou, o pai o amou. O pai lhe disse: você quer comida? Eu te dou comida, te coloco uma sandália nos pés, você se torna meu filho, fica com o anel, e depois ele lhe deu o seu amor, mudou sua vida. O problema não é vir por necessidade. Às vezes as necessidades são coisas que chamam nossa atenção. O problema é permanecer por causa das necessidades. E então Jeremias diz: volta em Jeremias 12, 14, vai e proclame estas palavras para o norte. Diga: volte Israel ao Senhor teu Deus, porque ele colocou um jugo sobre você. Está dizendo: se você voltar, esse peso será tirado. Depois Jeremias condenou toda a corrupção. Em Jeremias 7, dos versículos 5 a 7, ele dirá: se realmente se reformarem as suas vidas, as suas obras, se fizerem justiça uns com os outros, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão, a viúva, se não derramarem sangue inocente neste lugar e não seguirem outros deuses para o seu próprio mal, então eu os deixarei habitar neste lugar, na terra que dei a seus pais para sempre. Para quem Jeremias está falando? Não está falando aos não crentes, está falando ao povo de Israel, ao povo que passou ali no deserto, Moisés, fé. E está dizendo então: se vocês reformarem as suas obras, se fizerem justiça, se pararem, isso significa que eles estavam ali na igreja e não se importavam com o órfão, com a viúva, com as pessoas, continuavam roubando. E não só isso, adoravam outros deuses, porque alguém pode dizer: mas esse é o povo do Deus de Israel.
o Deus que não tem uma imagem, mas eles ali dentro estavam tendo outros ídolos. Você pode dizer, mas quantos de nós tem outros ídolos que nem sequer chamam de ídolos? Por exemplo, quantas horas você passa na frente do seu celular? Quantas horas passa diante da Bíblia? Quantas horas assistindo dorama? Daquela minha sobrinha que assiste dorama, fiquei sabendo que outras... Não é um problema, veja quanto assistem dorama, mas quantas vezes você ora? Quantas vezes você fica diante de Deus e diz que não é idólatra? Sim, você é idólatra. E o idólatra está sempre longe de Deus. Quantas horas você passa na academia e quantas horas você passa diante de Deus? Não há nenhum problema em fazer ginástica. Eu sou esportista, adoro fazer ginástica, mas a ginástica não pode ter um papel tão mais importante. O quanto o seu corpo é mais importante do que servir a Deus? Quantas horas você fica ali dizendo, não, um pouco narcisista, como eu sou bonito, como eu sou bonito, como eu sou bonito. Quantos músculos eu tenho? Tem gente com quem a gente conversa e que 90% do discurso deles é sobre comida, calorias, essas coisas. E eu sei que nós dizemos, eu vou à igreja e eu não sou idólatra. Muitos de nós vamos à igreja e somos idólatras. A idolatria se entende por onde está o seu coração. E, sobretudo, quanto tempo você passa com aquela coisa, aquilo que ocupa mais o seu tempo, isso é o seu ídolo. Olhe para a pessoa ao seu lado, dê uma cotovelada forte nela, quase machucando e diga, quanto mais tempo você passa com as coisas, mais aquilo é o seu ídolo. A boca fala, digam como é, a boca fala do que o coração está cheio, do que está cheia a sua boca, do que está cheia a sua boca, sobre o que você mais fala. E é aí que está. Então Jeremias estava ali dizendo, pessoal, se vocês não fizerem uma reforma, as coisas não vão mudar. Depois Jeremias anunciará, não vou ler tudo porque não temos todo esse tempo, Jeremias 3. Do versículo 31 ao 34, ele então falará de uma reforma que Deus fará, de uma nova aliança, onde a lei de Deus será escrita em nossos corações. Daqui ele está falando do Novo Testamento, quando Jesus vem, quando há o Espírito Santo, e ele anuncia. Então ele começa a fazer reformas, às vezes é espancado, surrado, mas sua voz continua sendo forte. Como é a voz dele? Continua sendo forte. Por mais ou menos 40 anos ele disse as mesmas coisas. Quanto tempo? Porque nós dizemos, Jeremias, você lê da página 1 a 2. Ele dizia a mesma coisa todos os dias para conseguir uma reforma. Todos os dias ele repetia, às vezes repetia e era surrado, às vezes repetia e o colocavam na cisterna, às vezes repetia e o espancavam. Mas ele continuava repetindo porque Deus lhe disse que a repetição muda a mentalidade. Porque aquilo que para nós era injusto, hoje é justo. Eu te digo por quê. Porque ouvimos um monte de notícias que dizem, está tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem. E quando você abre os olhos, aquilo que você chamava de mal, começa a chamar de bem. Vocês notaram isso? Pessoas que tinham princípios morais e que hoje não tem mais porque o mundo é assim. Digam comigo, eu não sou deste mundo. Não é que você seja um ET. E então Jeremias fez outra mudança. As responsabilidades sociais. Jeremias 22:13. Faça justiça e retidão, livre o oprimido das mãos do opressor, não pratique violência e injustiça, não oprima o estrangeiro, o órfão, não a veja, e assim por diante. E isso é importante porque depois Deus ouviu ou não ouviu Jeremias? Diga-me. Sim ou não? Não. O que aconteceu? Tudo o que Jeremias havia dito aconteceu. Veio o rei do norte, Nabucodonosor, e invadiu Jerusalém. Deus havia dito, eu não quero que a sua vida siga desse jeito. Eu quero te ajudar antes que as coisas fiquem horríveis para você. Eu quero te avisar antes que as coisas piorem. Saiba que Deus avisa antes os seus filhos, antes que as coisas aconteçam. Deus coloca pessoas, digam comigo, Deus coloca pessoas para dizer, não faça isso, deixa para lá, não vale a pena. Não entre nisso, não entre nesse casamento. Eu sou um pastor. Quantas vezes aconselhei pessoas dizendo, não entre nesse casamento, não porque aqui está escrito que isso é de Deus ou não é de Deus, mas porque eu via os frutos, eu via aquela pessoa e dizia, vocês não têm nada a ver um com o outro. Vocês têm duas visões diferentes da vida, mas eu o amo. Jesus nos ama. Hoje estão aí, que temos que recolhê-los com uma colherzinha, uma vida infeliz há anos, porque tem gente que não escuta ninguém. E quando você não escuta
escuta ninguém, Deus quer dizer, tem um buraco, não caia. Tem um buraco, não caia, tem um buraco. E você diz, não acredito, me ajuda, tem um buraco. É assim que a gente faz, depois estamos lá, alguém me ajude. Aliás, tem outros que ainda têm a ousadia de dizer, foi Deus que fez esse buraco para mim, antes não estava aqui. As reformas e os avivamentos também acontecem através de ajustes, de alinhamento à palavra de Deus em nossa vida. O outro que foi o maior reformador do Antigo Testamento é Davi. Diga como é Davi. Davi reinou mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. E quando ele reinou, ele fez mudanças absurdas. Vejam como são absurdas, porque Davi era um homem cheio do Espírito de Deus. É a única vez na Bíblia que encontramos isso, um homem segundo o coração de Deus. O que significa segundo o coração de Deus? Que ele tinha a aprovação de Deus naquilo que fazia, na maneira como sentia. E você pode me dizer, mas Davi errou, não estava falando de Davi. Não está dizendo que ele é perfeito, está dizendo que as intenções de Davi estavam alinhadas com as intenções de Deus. E mesmo quando ele errou, ele disse, Senhor, todo mundo sabia do seu pecado, vocês sabem, né? Que ele se deitou com a esposa de outro e assim por diante. Senhor, não me importo com o que o povo pensa, o que me importa é o Senhor, contra ti eu pequei. Esse é um coração que agrada a Deus, que nós não estamos aqui para sermos santos porque os outros vêm, nós estamos aqui porque Ele é o nosso Senhor. O pastor Samuel fez essa pregação muito bonita na conferência One, onde ele disse, você não é santo porque é pastor, porque é líder, porque é alguém. Você é santo porque você o ama e diz, eu quero honrar o meu rei. E Davi fez isso, e isso agradou muito a Deus. Saul, por outro lado, quando errou, disse, Samuel, faz assim, diante das pessoas. Você diz que sou uma boa pessoa, vamos organizar um pouco. Assim as pessoas não pensam que estou mal. Não importa o que Deus pensa. O que me importa é o que as pessoas vão dizer de mim. Quando pensamos demais no que as pessoas vão dizer de nós, corremos o risco de fazer muitas coisas que não agradam a Deus. Amém. Não tente agradar aos homens, você deve buscar agradar a Deus. Foi Ele quem morreu por você, foi Ele quem morreu por você na cruz. Então vamos olhar para algumas reformas. Na primeira reforma que Davi fez, e unificou as tribos de Israel. As tribos de Israel não estavam todas com ele. Enquanto isso, é verdade que ele reinou por 6 anos em Hebrom com apenas 2 tribos e todas as outras foram dispersas. E eles lhe disseram, por que você não dá um golpe e toma todas as tribos? E ele disse, se Deus não me colocar no trono, eu não irei lá sozinho. Isso agrada a Deus. Há pessoas que querem estar em lugares onde Deus não as colocou. Você quer ir além das etapas, quer ser alguém que não é Deus quem exalta, não o homem. Quando Deus me colocar lá, eu irei, eu espero e fico aqui em Hebrom por 6 anos. Mas quando Deus criou essa oportunidade, Ele unificou um povo que estava todo dividido, tornou-se um só. Outra coisa maravilhosa que ele fez foi criar a capital em Jerusalém. Jerusalém não pertencia a ninguém, nem sequer era considerada. Estava lá, pertencia aos jebuseus, de fato era chamada de Fortaleza dos Jebuseus. Ficava ali em Jerusalém, era uma fortaleza inexpugnável, ninguém conseguia entrar porque era um pequeno monte. O único que conseguiu conquistá-la foi Davi. E ele diz aqui, de fato, quando você for a Israel, verá essa fortaleza. Aqui eu farei a capital. Aqui será o centro. Enquanto todos tinham uma capital, um centro, ele criou uma governança unida e um lugar único. E a partir daqui, agora, governamos. Daqui enviamos as ordens. Aqui criamos uma liderança para toda a nação de Israel. E isso nunca tinha sido feito por ninguém, amém. Mas a maior reforma que ele fez foi a reforma religiosa. Digam, como ele fez uma reforma religiosa? Porque ele fez com que Jerusalém fosse o único lugar onde todos juntos deveriam ir adorar, enquanto antes não era assim. Mas veja que coisa maravilhosa ele fez. Primeiro, ele transferiu a Arca da Aliança, que era aquele lugar onde havia a manifestação da presença de Deus, que ficava andando por todos os lugares, escondida nas tendas. Ele pegou essa arca e a levou para Jerusalém. Ele não construiu o templo, foi seu filho quem fez isso, mas ele fez com que o centro da adoração fosse Jerusalém. E ele faz uma coisa que ninguém nunca tinha feito antes. Digam, como assim ninguém? Ele trouxe a adoração para o meio do povo, porque a adoração, a Arca da Aliança, quem já estudou o tabernáculo sabe, havia um lugar onde todos podiam entrar para fazer os sacrifícios. Outro lugar chamado
lugar santo, onde só os sacerdotes podiam entrar, e o lugar santíssimo, onde estava a arca da aliança. Nos tempos de Moisés, apenas o sumo sacerdote podia entrar ali.